Olá pessoal, mais uma aula online. Hoje nós vamos falar sobre movimento de câmera, que é uma das etapas mais gostosas que tem do cinema, é a gente identificar, trabalhar e dominar o movimento de câmera. Bom, hoje nós estamos aí fazendo a gravação desse vídeo, tá? Porém, gente, lembrando que eu passei para vocês várias atividades, várias tarefas, né? Desde a decupagem do roteiro da PIG, também assistir o filme, né, que foi passado semana passada e mostrar onde que tem o movimento. Eu quero que vocês me passem essa informação. Por enquanto tem informação de poucos alunos. E aí nós vamos, a partir do dia, a partir né, da aula seguinte, a gente vai começar a fazer aula online. Aí vai ser no horário da aula que vocês vão acompanhar, tá? Porque a tendência é que depois do dia 31 não vai voltar à vida normal ainda porque não tem cura, certo? Então nós vamos continuar usando máscaras e quem tiver muita restrição, né, aí vai ter que ficar em casa e ver online. Agora, quem tem medo ainda, insegurança, gente, vai ter que enfrentar. É a vida, não tem o que dizer mais. É a mesma coisa da AIDS, que quando veio no mundo todo mundo ficou com medo, até hoje não tem cura, ou tem, a gente não sabe. Mas, enfim, gerou um pânico gigantesco, mas aí as pessoas começaram a se prevenir. E no caso do Covid, dá pra gente se prevenir, dá pra gente usar máscara é muito importante, fazer higienização, vai ter que ser assim. Outra coisa também, gente, é quando a gente for entrar na aula de documentário, o documentarista, ele tende a ser, ele vivencia um momento. Então, eu quando fui fazer um documentário lá na Bahia, eu visitei uma das favelas mais pobres que tem no Brasil, que é considerada uma das favelas mais pobres que tem no Brasil, não é nem lá no Rio de Janeiro, nada, é lá na Bahia, chamada Favela dos Alagados. Eu tive que tomar vacina, né, qual que é a vacina? Febre amarela. E uma outra vacina que eu tive que tomar. Mas não é só a vacina que vai me salvar de qualquer doença. Documentarista, você tem um monte de documentaristas aí registrando os momentos das pessoas aí do Covid. É assim, não adianta vocês ficarem em casa se definhando, tá? Principalmente vocês que estão querendo fazer curso de cinema. Tem que se arriscar. Não é, eu sei que não sou eu dizendo isso. Não tem o que fazer, não é? Não tem cura. Ou a gente sai com responsabilidade ou fica em casa morrendo e entrando em depressão. Cada um tem a sua escolha. Então, vamos lá. Mais esperança sempre é mais importante. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento de câmera, porque hoje, quem veio aqui nessa atividade que nós estamos fazendo, hoje é dia 18, a gente vai fazer uma visita de locação hoje, que a gente vai trabalhar com a grua, tá? Para vocês que não têm condições de vir, vocês vão ver o movimento de câmera só na parte teórica. Porém, logo mais para frente, lógico que vocês que estão aí em casa e não estão tendo possibilidade de fazer a aula prática, a gente vai repetir, né? Talvez repita já dentro dos curtas-metragens. Aí o pessoal já começa a desenvolver, né, essas aulas práticas nos curtas-metragens. Já vocês que estão vindo na aula, vocês estão pegando já desde a parte de montagem, pegando a introdução mesmo, tá? A gente vai começar sempre, eu vou passar para vocês esse PDF que está aí, tá? O PDF que a gente vai mostrar aqui na aula. E também, o interessante é que vocês assistam os filmes que serão mostrados aqui. Ou, pelo menos, deem uma olhada, pelo menos nesses movimentos. Outra coisa é que o que vai ser mostrado aqui, nesse momento agora é o quê? Uma narrativa, é uma linguagem de movimento, tá? Porque cada diretor, cada cineasta tem a sua linguagem, tá? Vamos começar então com o plano estático, que é aquilo que a gente já falou na aula passada, que trabalhando câmera fixa. Nós falamos aí de um filme, né, em um lugar, como que é? Era uma vez em Tóquio, que usa câmera estática fixa do início ao fim e tem aí um ou dois movimentos aí de traveling que o diretor usou. Eu não sei, eu não
não identifiquei uma linguagem ali, por que ele fez aquilo. Eu acho que eu não vi mesmo, se alguém conseguir identificar por que o diretor usou só naquele momento, eu não sei. Pode ser que ele tenha algum significado ou pode ser que ele tenha descoberto essa questão do traveling bem nas filmagens ali, foi testando, eu não sei. Vamos falar um pouquinho então sobre o plano estático. O plano estático, ele acontece quando a câmera é fixada em um tripé, ou seja, a gente já sabe disso, embora os objetos que vemos na tela, ele passa a se mover. E a visão da cena é fixa, certo? Vamos dar uma olhadinha no filme Clutch, O Passado Condena. Não é um plano, não é um plano. A gente vai ver que é um plano. Can I do this? What do I do? Shall I do this? I think we have this around. There. São planos, não é uma sequência, tá? Ó, plano fixo. Aí ele está usando o traveling, mas a gente não está falando disso nesse momento. Esse movimento de traveling que a gente vai falar depois é para identificar, é para mostrar. O que o diretor ele quer fazer com um plano fixo é o que a gente vai ver agora. Did you know the subject, Thomas Gruneman? Yes. Very well. He was my best friend. We grew up together. Can you account for his disappearance? Bruno. Então, beleza. O que essa cena nos diz? Que assim, a ausência do movimento, ela ajuda a perceber as mudanças. Então, quando a gente coloca um plano fixo, desde o início do filme, né, aquele plano geral, todo mundo ali sentado, alinhadinho, estava todo mundo certinho. Depois ele põe um traveling ali para dar mais mas ele põe um traveling fechado, assim, só para dar uma leve sensação de ambientação, né, de mostrar o que tem mais, a quantidade de pessoas comendo, e aí mostra mais um plano médio e tal, e vem para esse plano, que é um plano incrível, por ser um plano fixo, né, que nós temos o cara ali, virado de costas, olhando para lá, ele aqui sentado desse lado, a mulher sozinha, ou seja, aconteceu uma coisa drástica, aconteceu alguma coisa aconteceu alguma briga, e é o que vai desenvolver o filme, né? O filme chama O Passado Condena, então é bem interessante o uso do plano fixo, né? Bem engenhoso, é bem aplicável, né? Para não ser uma coisa só simplesmente fixa. Mas não, ele tem ali um objetivo. Dúvidas? Você falou, o Luiz, você tinha falado, Luiz? Eu tinha perguntado se ele era um plano. Então, você vê que não foi um plano, né? São vários planos, né? Só que a linguagem dessa, vamos pegar assim, ó, se a gente fosse pegar a linguagem desse plano sequência, né, a linguagem dessa sequência de planos, no caso, ela teria essa linguagem do plano fixo, né, de mostrar uma coisa tudo certinho, né, depois mostra tudo, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe e depois vai desenvolver no filme. Vamos para o próximo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da panorâmica. Normalmente acontece quando a câmera está apoiada num tripé e gira para a direita e para a esquerda. Também acho que a gente já falou um pouco disso. Ao longo de um eixo horizontal. O movimento acrescenta novas informações que podem ser uma visão do cenário, uma pista importante ou um personagem oculto, que é aquela sensação, na aula passada a gente falou sobre a câmera móvel, que é aquela sensação que o público, quando você vira a câmera, é o público que também está enxergando. E, geralmente, nós vamos ver aí também que o plano ponto de vista, ele é um tipo de panorâmica. Tá? Então, o ponto de vista, tipo uma câmera subjetiva,
Pode também ser uma panorâmica, porque às vezes você pega uma câmera, uma imagem, filmando um cenário. Quem que está vendo aquilo? Pode ser é para mostrar para o público. A gente vai ver isso aí também, que é bem interessante. Então, vamos ver. O movimento acrescenta novas informações que podem ser uma visão. Já falei isso aqui já. Ou seja, a visão do cenário, né? De um ambiente grande angular, enfim. Uma pista importante, ou seja, acontecendo alguma coisa, que é o que a gente vai fazer agora lá no Vitória Régia, de você mostrar uma panorâmica, você mostrar um plano geral e alguém descendo uma escada, fazendo alguma coisa, ou mostrar um personagem oculto, né? Quando vira, tem uma pessoa bem do lado da câmera, tá? Vamos ver então uma referência do filme Dança com Lobos. É uma panorâmica bem curta, mas aquele movimento não parece que é o ator, o personagem que está olhando, porque ele está fazendo isso e a câmera segue também. Então a panorâmica, ela serve para a gente mostrar como se fosse o personagem olhando. Então se a gente for fazer alguma cena no curta de vocês, como se a gente quisesse mostrar alguma coisa, um movimento horizontal para lá e para cá, pode ser. Mas a gente sempre tem que estar ligado com um personagem. Sempre tem que ter antes ou depois dessa panorâmica o olhar do personagem, para mostrar que ele está olhando ali, ele está fazendo uma narrativa. Que o livro fala assim, que em vez do corte para transmitir informação, a panorâmica oferece uma outra opção. A descrição da informação em tempo real por meio do movimento contínuo. O movimento gera fluidez. O plano ponto de vista é um tipo de panorâmica, tá? Então sempre é legal esse tipo de panorâmica. Às vezes a gente está acostumado a ouvir aquela panorâmica, né? Sempre um horizonte, só horizonte. Não. Panorâmica também é um plano mais fechado, mas desde que está fazendo movimentação. Vamos agora falar do tilt-up, que quer dizer inclinação. Então ela ocorre quando a câmera se movimenta para cima num eixo vertical, usada geralmente para fazer uma revelação. Isso daqui, com certeza, é muito mais usado no suspense. Então, a gente começa do pé e vai subindo até a cabeça. Ou de uma parede e depois tem uma janela com uma pessoa olhando e sobe e tem alguma coisa. Enfim, é contar a história de baixo para cima. Um pé e vai subindo, né? Ou uma faca caída no chão e vai subindo e aí tem uma pessoa morta em cima de uma mesa. Sabe, contar a história desse jeito, que é legal também, é bem interessante. Isso a gente vai fazer lá na rua agora. Com a grua dá para fazer com o tilt, certo? Só para vocês terem uma ideia, é isso daí. Vamos então pro tilt down. Então ele acontece quando a câmera se movimenta para baixo, aí já é o contrário, é de cima para baixo, num eixo vertical, usada geralmente para fazer uma revelação. Ambos os planos, ele está falando aqui em relação ao filme, que a gente vai ver. Ambos os planos definem o local. Um liga o carro específico com o local, o outro concentra-se na atmosfera. Vamos ver essa cena. Aí, ó. É um tilt down, né? Para baixo, inclinação para baixo. Também dá para fazer com a câmera no eixo mesmo ou com a grua, mas com a grua no tilt, tá? Porque se fizer um movimento com a grua reto, assim, é movimento de grua. Agora, se fizer o movimento do tilt, dá para fazer. Pegar uma imagem, uma floresta e vai descendo, enfim, dá para fazer muita coisa. Vamos agora falar um pouquinho de rotação. Rotação. Bom, a rotação, ela também é um efeito que vai passar o quê? Desorientação, né? Você vai passar essa sensação de confundir o público,
né, é mais focado nisso. Que dá para a gente usar tanto com o Steadicam, né? E vamos ver o exemplo do filme. Porque aqui ele está falando que o próprio movimento da câmera funciona como uma metáfora. To let it dry. It was unreal. Como está falando aqui, né, o próprio movimento da câmera funciona como uma metáfora, caracterizando o tom da noite. Provavelmente o tom da noite aí é de o quê? De sedução, né? Tem um clima de sedução, de mistério. Bom, vamos falar agora do nosso querido traveling. Tecnicamente, o traveling ele acontece quando a câmera é montada sobre o carrinho e desliza sobre os trilhos, proporcionando movimentos suaves ao longo do plano. O traveling pode ser usado não apenas com o trilho, mas com qualquer movimento que sejam suaves. Ou seja, não é porque a gente está usando o trilho que é traveling. Na verdade, o movimento lateral, se for suave, é um traveling, tá? Porque a gente pode fazer o traveling com o dolly que a gente tem aqui. Sabe aquelas rodas? Aqui, ó. A grua, ela tem dolly. Dá para fazer um movimento de traveling com o dolly que tem na grua. Então, é importante a gente ter alinhar isso, né? Afinar essas informações para a gente sempre falar a mesma língua. E no filme Atração Fatal, o diretor usa o traveling como ninguém. Como, no caso, vocês lembram do Parasita? Vocês estavam aqui quando a gente viu que ele quebrando o eixo? Ele quebrou o eixo com maestria, porque ele quebrou usando um traveling. Eu não lembro se era traveling, mas acho que tinha um movimento bem suave ali, então é traveling. Ele quebrou o eixo, né, porque a pessoa estava aqui, tinha um outro ator aqui. Tinha um ator aqui, a pessoa aqui, ele pegou a câmera, veio para cá, a pessoa foi para lá, ou seja, ele inverteu o eixo e ficou muito bacana, assim, né, o público nem percebe tanto. Mas vamos ver isso daí então em Atração Fatal, vamos ver. Waiter? I got a lot of pull here, you know, my favorite restaurant. Yeah, I noticed. You know me well. Miss, you want a coffee? Can we have 2 coffees, please? Aí ele inverteu o eixo também. You want one? No, thank you. That's funny being a lawyer. Mas aí ele também inverteu o outro lado. Beleza. O que chama... vamos falar um pouquinho dessa cena, que ela tem muita coisa boa para falar. O que chama atenção, acho que é a questão dos atores, né? O olhar, isso é uma coisa que eu falo muito para os atores. Você vê o olhar, né, certinho, olha para o ator. Quando não é para olhar para o ator, ela olha para baixo, olha para o cigarro, mas é tudo bem controlado, né? Bem simples também, se a gente for analisar, né? Um movimento, ele não é muito exagerado, né? Ele tem também um controle, um equilíbrio. Por ser uma cena parada, tipo, plano e contraplano, né? Teve um ritmo bacana de se ver, né? Não cansa, porque fica ali um movimento, a altura da câmera está igualzinha, né? A medida da câmera. Por isso que é bom a gente levar fita métrica quando for fazer algum trabalho, para ficar uma coisa bem certinho. O olhar, né? O olhar é uma coisa que, para mim, chama muita atenção do ator, quando ele é profissional mesmo, né? O que ele faz com o olhar, né? Mas beleza. Vamos para o outro movimento. Vamos falar um pouquinho do movimento circular. Esse é um movimento que eu gosto muito de trabalhar. O movimento circular é um efeito que pode ser produzido com uma câmera na mão, ou Steadicam, ou também com um trilho, como a gente tem aqui. A forma circular ela pode ser ligada a inúmeras ideias, conspiração ou instituir a ideia de grupo, que é uma coisa que eu gosto muito. Quando tem cenas aqui na academia, quando tem várias pessoas em grupo, numa mesa, eu já visualizo isso, sabe? Steadicam girando, porque você passa um movimento, você dá essa sensação de que tem bastante pessoas, isso é bem interessante. E no filme Cães de Aluguel, o Cães de Aluguel que tem aí, a conversação, você conseguiu?
A gente tem aí esses dois filmes que os diretores usaram a câmera movimento circular. Então, ambos os filmes, né, o movimento circular é usado para prenunciar uma conspiração que será descoberta mais tarde, no caso desses dois filmes. She's been fucked over a few times and then she meets a guy who's Whoa, very whoa, whoa, sensitive. whoa, whoa, whoa. Time out, Green. They tell that fucking bullshit to the tourists. Toby, who the fuck is Toby? Like a Virgin's not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue's about. No, granted, no argument about that. What's True Blue? You ain't heard True Blue. It's a big ass influence. I don't even follow that top to the pop shit. And even I've heard of True Blue. Yeah, so even saying heard of it, you know, why I Aí provavelmente acho que era Traveling no trilho ou Steadicam. I used to like her early stuff. Borderline. When she got off into that pop don't preach phase, I tuned out. But you guys are like making me lose my train of thought here. I was saying. Não, acho que é Steadicam. Oh, Toby's that little Chinese girl. Who's her last name? What's that? That's an old address book I found on a coat I haven't worn in a coon's age. What's that name? What the fuck was I talking about? So True Blue was about a guy, sensitive girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for big dicks. Okay, let me tell you what Like a Virgin's about. It's all about this Coos, who's a regular fuck machine. Now I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. And one day she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles. Deu pra gente ter uma noção também, né, desse movimento constante e circular, no caso desse filme, para passar a intenção de ser conspiração, tá? Ou simplesmente a ideia de mostrar um grupo mesmo, uma quantidade de pessoas. Eu lembro, por exemplo, do Titanic, eu acho, lá quando o Jack e a Rose eles estão dançando lá embaixo, a câmera, tem muito esse movimento de câmera também, porque tem um monte de gente dançando, então isso é bem interessante. E a câmera não parava, mas foi com o Steadicam, então ficava girando em volta deles assim e mostrava, era bem interessante isso aí, uma coisa que marcou muito. Susto, menino! Bom, vamos agora para o push in e push out. Out, eu sou ruim nesses. Mas é o quê? É o traveling indo para frente e para trás. Uma coisa é o traveling aqui, lateral, certo? E uma outra coisa é o que aqui eles chamam, né? Então acontece quando usamos o traveling ou o dolly, que é a rodinha no tripé, e vai na direção do objeto, reduzindo o campo de visão. Geralmente se emprega o push in ou trick in, com o mesmo sentido, tá? O pull out acontece quando a câmera está fixada em um dolly, ou seja, tripé com rodinhas, e se afasta do objeto, ampliando o campo de visão, tá? Ou seja, sai dali e abre. Uma prática comum é fazer o push-in ou o track-in em um objeto numa locação, ou seja, ele está indo numa locação e em seguida fazer um pull-out num objeto idêntico ou similar em outra locação. Como a gente vai ver em Fargo. Você tem aí a... Come on! God damn it! Jesus Christ! On your fucking shitbox. Puxinho, Turquinho tá indo, ó. God damn it, nothing to do. Fucking TV doesn't even... Damn it, Aí come é pra on, mostrar plug que me in, eles são man. os Give me a vilões, né? fucking signal. Vai mostrar uma outra locação. God damn it! Unbelievable, come on! God... Fuck! Come on, plug me into the ozone, baby, come on! Come on! Fuck! 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 The bark beetle carries the worm to its nest, where it will feed its young for up to 6 months. In the spring, the larvae hatch and the cycle begins again. Well, I'm turning in, Norm. Oh, yeah? Here it is, throwing off the larval envelope.
Isso é interessante também, né? Porque mostra a diferença, né? De um lugar com o cara tá batendo na TV e vai para uma outra locação, todo mundo dormindo, tranquilo. Bem interessante, mas é mais uma linguagem mesmo. Você poderia fazer aquilo com tripé ou com zoom, mas o Treven ele dá um efeito bacana, né? Vamos para o próximo. A grua. A grua geralmente é utilizada para fazer planos em plongé, que olham a cena de cima. A grua também serve para mostrar para o público uma visão do alto, simplesmente assim, né? Às vezes você quer mostrar mesmo uma visão do todo, de um cenário, de uma locação. E a gente tem aí um filme chamado A Marca da Maldade. Muito bem feito, né? Muito bem dirigido. É um plano sequência aí, né? Aí o operador ele sai da grua, que antigamente o operador entrava na grua. Aí entrou em algum... folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim. You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely a bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you Ainda está no mesmo plano. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got this... You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Aí já está indo para o outro plano, que é a câmera na mão. Que é o que a gente vai falar depois. Pausou, Bruno, pode parar? É um plano de sequência bem interessante. Criativo, né? Tem muita coisa que dá para analisar desse plano, tanto atuação como composição, porque é tudo ali ensaiado, você tem que fazer várias vezes. E já vamos em seguida, que é a câmera na mão, que a gente acabou de ver, que é um efeito de câmera para passar uma sensação de uma imagem estável.
Quanto mais agitado o plano, maior a instabilidade sugerida. Ou seja, numa cena de luta, é legal também você ter esse plano, mas sempre tem que ter a câmera movimentada em seguida com uma câmera móvel, parada. Porque senão aí fica para o público identificar mesmo a diferença. Tá? Então, quanto mais agitado o plano, maior a instabilidade sugerida. O impacto do plano geralmente é ampliado, justapondo um plano calmo ou um plano móvel. Sempre fazendo essa justa posição. Tá? A gente já viu essa cena. O Steadicam, uma técnica nova, surgiu aí em 1970 e tem sido um instrumento comum na indústria do cinema. O que, na verdade, a linguagem do Steadicam é mais para passar uma sensação de fluidez, né? Como se a câmera, como está falando aí, que parece flutuar. Então, na cena que a gente vai ver, a fluidez do Steadicam foi explorada para sugerir o acesso fácil do personagem aos privilegiados da boa vida. Que o filme é Os Bons Companheiros, né? Vamos lá, de 1990. Every time I come here, every time you do, don't you work? Também um plano sequência, difícil de fazer, né, porque tem que ensaiar. Vamos agora para um plano aéreo, para encerrar os movimentos de câmera. O plano aéreo é feito por drone, helicóptero ou de um lugar bem alto. Ao apresentar a imagem de uma perspectiva panorâmica, o conjunto visual do plano se presta mais facilmente ao uso simbólico. Porque, na verdade, se a gente vai olhar lá de cima, quem é que está olhando lá de cima? Então, é um movimento que pode ser considerado também um ponto de vista do telespectador, que você está olhando é uma visão ampla. No filme O Piano, então, o plano aéreo ele é capaz de descrever graficamente, né, a decisão de Keitel de perseguir Hunter. E também nos revela uma imagem estonteante, né, do desenho na areia, que é incrível. Beleza. Esses foram os principais movimentos de câmera. Lembrando que os movimentos de câmera, ele pode estar incluído em todos os planos. Você pode fazer com um plano um close, você pode ter um movimento de traveling, você pode ter um movimento de grua. O movimento de câmera é uma coisa, os planos são outros, tá? Porque você, volto a dizer, você pode fazer com uma grua, você pode fazer um close, você pode fazer um plano geral, você pode fazer o que você quiser. Com um traveling, você pode pegar um close, você pode fazer o que você quiser. Tá? Por isso que quando a gente vai fazer as decoupagens do roteiro, a gente pode colocar, eu quero um plano, um close com traveling, um close com um take-in, um plano geral aberto, um plano aéreo, um super plongé, como é que a gente viu lá, né? Plongé absoluto, que é
aquela visão lá de cima, que também é conhecido como zenital, tá? Ou um plongé absoluto. Alguma dúvida com relação aos movimentos de câmera? O movimento de câmera, na verdade, a oportunidade mesmo, o que eu quero aqui na academia é proporcionar para vocês justamente as ferramentas para a gente treinar, praticar. Porque às vezes a gente vai ver em livros, tá cheio de livros, mas o legal mesmo, acho que o legal não, na verdade, o essencial de um curso de cinema é prática, né? Porque livros já tem de um monte, eu acho que a gente tem que praticar. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar a grua. Então, o pessoal que está aqui agora, a gente vai pegar a grua e vai fazer um teste com o tilt da câmera e trabalhando aí um plano geral de identificação do local e também um plano de investigação. Vocês entenderam o que é um plano de investigação? É uma pessoa, a gente pode, por exemplo, você mostrar para o público, lembra, contar a história. A gente vai agora lá na Praça Vitória Régia, certo? A gente vai imaginar, é que a gente não tem roteiro ainda, em cima do que a gente vai fazer agora, mas a gente vai imaginar. É como se a gente fosse imaginar um bandido descendo uma escada ou uma mulher descendo, depois vem um estuprador. Enfim, é você mostrar esse plano, tá? E a gente faz uma simulação lá, faz um plano aberto e só para a gente ter uma noção também como que vai estar a luz, para vocês verem como que é uma luz, o plano na luz ali, e é isso.